Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Todo Dia News, primeira edição. Confira os destaques desta sexta-feira, dia 18 de novembro. Enem 2022, segundo dia de prova, terá meia hora a menos de duração. E veja também, pedágios da Anhanguera e da Bandeirantes passam a receber pagamento com cartões por aproximação. E ainda, denúncias sobre equipamentos do SAMU 192 de Santa Bárbara do Oeste. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente, o Todo Dia News, primeira edição, está apenas começando. Estamos diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, sinal 14 de sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigado pela sua audiência. E como é rotineiro, como é habitual, eu quero convidar você de casa a seguir-nos nas mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok e Kuai, onde nós estamos presentes aí com a mesma nomenclatura, tvtododia.oficial. E lembrando que a nossa presença digital, ela também está garantida por meio do portal da Rede Todo Dia, que é o tododia.com.br, onde você encontra informações da nossa cidade, do nosso estado, do país, informações internacionais, todas produzidas por uma equipe de jornalistas profissionais com isenção e imparcialidade. E vamos começar... sim, já ia me esquecendo, e para você participar do Todo Dia News, primeira edição, mande a sua mensagem de texto para o WhatsApp que aparece na sua tela, que é o 992388799. Agora sim, dito isso, vamos abrir aqui o nosso primeiro bloco, trazendo as notícias da TV Brasil e inaugurando esse bloco, então, com ela, o Enem, porque o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, será realizado neste domingo, dia 20, com 90 questões de ciências da natureza e matemática. Os portões serão abertos ao meio-dia e fechado a 1h da tarde. A aplicação terá 5 horas de duração, meia hora a menos que o primeiro dia do exame. Acompanhe comigo esta reportagem. No próximo domingo, os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio retornam para o segundo dia de provas. Neste fim de semana, os estudantes realizarão as provas de Ciências da Natureza e suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias, com questões de múltipla escolha envolvendo diferentes assuntos das disciplinas. Os alunos devem enfrentar 90 questões do exame, que é a principal porta de entrada para o ensino superior no país. Os portões serão abertos ao meio-dia, horário de Brasília, e serão fechados à 1h da tarde. A aplicação terá 5 horas de duração, meia hora a menos do que no domingo passado. Lembrando que os locais de prova estão disponíveis no cartão de confirmação de inscrição, na página do participante, no endereço enem.inep.gov.br. E agora vamos falar de saúde, mas não é qualquer saúde, é saúde neonatal, porque na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, pesquisadores desenvolveram um equipamento para ajudar a identificar a idade do bebê no caso de gestações com tempo indeterminado e, assim, evitar situações mais graves. A cada ano, 340 mil bebês nascem prematuros no Brasil. Vamos acompanhar. A partir da luz de LED emitida por este equipamento, é possível saber se um recém-nascido é prematuro ou não. Informação crucial para determinar os primeiros cuidados ao bebê. A informação da idade gestacional, ela é o elemento mais importante para o profissional de saúde saber o que aquela criança precisa. O teste é feito na sola do pé. A luz de LED incide de forma diferente no recém-nascido de 9 meses e no que nasceu antes do tempo. O equipamento faz o cálculo a partir da penetração da luz na pele. O peso do bebê também é considerado. O resultado é imediato e a taxa de acerto é de 94%. Um bebê é considerado prematuro se nascer com menos de 37 semanas de gestação. Nessa fase, ele pode não estar preparado para enfrentar o mundo fora do útero. E por isso, a informação da idade gestacional é fundamental.
Acontece que nem todo mundo tem acesso a um pré-natal ou a recursos como a ultrassonografia no começo da gravidez. Por isso, pode acontecer da mulher chegar no parto sem saber ao certo qual o tempo de gravidez. Isso acontece, por exemplo, quando ela não tem ciclos regulares, quando ela está amamentando ou engravida em uso de contraceptivo, que não é uma coisa tão rara assim. Segundo o Ministério da Saúde, todo ano, 340 mil bebês nascem antes do tempo no Brasil. Isso equivale a pelo menos 930 bebês prematuros por dia. Em 2021, a taxa de mortalidade para essa população foi de 15,06 para cada 1.000 prematuros. Os testes com o equipamento elaborado pela Universidade Federal de Minas Gerais foram feitos no Brasil e em Moçambique. De baixo custo, ele foi desenvolvido de forma a atender bebês que nascem nas mais variadas condições, com ou sem auxílio médico. O treinamento é extremamente simples, ele é fácil de usar, automatizado, e a gente consegue, então, a informação da idade gestacional feita em qualquer lugar aonde você tem um profissional de saúde, nem sempre o médico. E agora vamos para notícias internacionais, porque chegou ao fim a COP27, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Algumas negociações ficaram travadas entre os países participantes, como a criação de um fundo para ajudar países que sofrerem perdas e danos climáticos. Por isso, o documento oficial do encontro só deve sair nos próximos dias. No Brasil, o Mangue vai receber investimentos do programa Floresta Viva. Vão ser 44 milhões de reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e também da Petrobras. Acompanhe comigo esta matéria. A COP27 termina hoje lá em Sharm el-Sheikh, no Egito, mas com algumas negociações travadas. A criação de um novo fundo para perdas e danos climáticos, repasse de recursos para esses países que possam sofrer perdas e danos por causa das mudanças climáticas, ainda está travado. A ONU informou que um documento final deve ser divulgado nos próximos dias. O que deve ser divulgado ainda hoje é uma declaração política, enquanto continuam os esforços de forma geral para um consenso geral em relação a esse assunto. E sobre o Brasil, uma novidade. O Mangue brasileiro vai receber investimentos do programa Floresta Viva. Vão ser 44 milhões de reais. Vamos assistir nessa reportagem. BNDES e Petrobras vão investir mais de 44 milhões de reais em ações de preservação de mangues. O edital foi lançado no último dia de discussões da Cúpula do Clima no Egito. A escolha do mangue para o primeiro financiamento coletivo do programa Floresta Viva levou em conta a eficiência desse tipo de vegetação para a captura de gás carbônico do meio ambiente. A vegetação de mangue, que está ali na transição, né, da água para a área marinha, ela captura, na Amazônia, por exemplo, 2 vezes mais carbono do que a floresta. O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, FUNBio, irá fazer a seleção das propostas e acompanhar a aplicação dos recursos. A gente espera projetos com excelência em termos de técnicas de restauro, mas também com resultados em biodiversidade, resultados sociais, resultados em sequestro de carbono. Lançado ano passado na COP26 em Glasgow, na Escócia, o Floresta Viva é voltado para a recuperação de biomas brasileiros e restauração de bacias hidrográficas. O programa pretende alcançar entre 16 mil e 33 mil hectares de área recuperada, com a remoção de cerca de 9 milhões de toneladas de gás carbônico da atmosfera. A meta de investimentos, que era de 500 milhões de reais ao longo de 7 anos, foi batida no primeiro ano do Floresta Viva. A gente chega aqui nessa COP, um ano depois, já tendo alcançado cerca de 700 milhões de reais, e o nosso objetivo, que acho totalmente factível, é chegar a 1 bilhão de reais. A gente vai fechar o fundo com 1 bilhão de reais, porque é algo muito inovador, a primeira ação que a gente está fazendo. A produção de energia eólica também foi discutida. Para a representante do setor, o desafio maior passa pela regulação desse mercado. A ambiental já está pronta, com o termo de referência do IBAMA. Agora a gente precisa realmente da regulamentação do decreto, o decreto que foi publicado em janeiro, 2 portarias publicadas no mês de outubro, e a gente precisa detalhar um pouco mais essas portarias.
E agora vamos para uma externa dos estúdios, uma participação ao vivo da repórter Natália Lima, que ela está na Avenida São Jerônimo, onde, pelo que me informaram aqui enquanto passava a matéria, aconteceu um acidente neste momento. É isso mesmo, Natália? Boa tarde. Boa tarde, Danilo. Tudo certo por aí no estúdio? Por aqui está tudo certo, você consegue nos ouvir? Está chegando bem o sinal para você? Tá um pouquinho cortado, mas dá para ouvir. Acho que dá para a gente passar a notícia para o pessoal. Perfeito, é com você então. O que aconteceu aí na Avenida São Jerônimo? Então, Danilo, ó, como vocês podem ver ali, ó, bem atrás, o pessoal já está tentando desvirar o caminhão, que é um caminhão de lixo. Então a gente conversou aqui com a equipe da Gama, que já está no local, que fez interditou, né, o perímetro para evitar o fluxo de carro. Então tudo indica que o caminhão de lixo estava descendo a avenida. E para quem não sabe, quem não conhece aqui a Americana, então descendo a avenida, você não pode ir reto. Você tem que virar aqui, porque seguir depois é contramão. Então, tudo indica que o caminhão perdeu o freio e, para tentar parar o caminhão, ele jogou ali naquela rua, só que descida, alta velocidade, o caminhão com lixo pesado acabou capotando. E, segundo informações dos guardas municipais, o único que estava dentro do caminhão era o motorista e, até então, foi informado que está tudo bem com ele, né? Não aconteceu nada, ele foi socorrido. A gente não sabe para qual hospital que ele foi socorrido, mas tudo indica que foi para o hospital municipal, né? Aqui de Americana. E eles também informaram, né? Que vocês podem ver que o caminhão da CPFL está logo ali. Bem aonde o caminhão tombou é um poste de alta tensão. Até por isso também que a via foi interditada, para não correr o risco, né, de alguém levar um choque, carro passar por cima de fio e causar um outro acidente. Então, o pessoal da CPFL veio bem rápido e já está ali trabalhando nos fios de alta tensão para resolver esse problema. A gente viu também que o corpo de bombeiros também. Então, por enquanto a gente vai, são essas as informações iniciais, então a gente vai ficar por aqui para ver o desdobramento, né, e se consegue mais informações. Perfeito, Natália, muito obrigado aí pela agilidade, né? Você foi rapidamente, tão logo chegou o fato para nós aqui na redação. Então, a prioridade, você tem a prioridade para a entrada ao vivo a qualquer momento no nosso jornal. Basta entrar em contato que nós chamaremos você e traremos então atualizações sobre esse acidente que aconteceu com um caminhão de lixo aí nas proximidades da Avenida São Jerônimo. Muito obrigado e a qualquer momento então você pode voltar conosco. Obrigada, Danilo. Então vamos seguir aqui agora falando da transição de governo, mas uma notícia trazida ainda de lá do Egito, porque o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que está participando da Conferência Mundial sobre o Clima, conferência aí da ONU, confirmou sobre a criação de um novo ministério, que é o Ministério dos Povos Originários, e defendeu uma parceria entre o agronegócio e o meio ambiente para o desenvolvimento sustentável do Brasil. O discurso ocorreu durante o encontro com participantes da sociedade civil. Vamos acompanhar esta matéria da TV Brasil. Durante encontro com representantes da sociedade civil brasileira na COP27 no Egito, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que o agronegócio tem consciência ambiental no país e reafirmou que fará um combate intenso contra crimes ambientais, além de defender uma governança global para o cumprimento das decisões e compromissos relacionados ao clima. As decisões precisam ser cumpridas se a gente tiver um órgão que possa decidir
o que fazer. O presidente eleito falou ainda sobre o teto de gastos no Brasil. Segundo ele, além de cumprir as metas de inflação, o país precisa ter metas de crescimento e responsabilidade social. Lula também participou de um encontro com grupos indígenas e confirmou a criação do Ministério dos Povos Originários. Por isso que eu estou criando o Ministério dos Povos Originários. Nós vamos ter uma saúde pública especial, quem sabe, se Deus quiser, dirigida pelos próprios indígenas. Pois é, então, com esta notícia aí direto do Egito, de Sharm el-Sheikh, desse encerramento da ONU, onde o presidente eleito fez o comunicado da criação do novo ministério, nós vamos então para um intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco nós voltamos, trazendo as notícias agora da nossa região e o direto da redação. Então não saia daí, é rapidinho, daqui a pouco estaremos de volta. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. Quer mudar seu visual? Transformar-se em uma loira deslumbrante? Estúdio Sabrina Ometo faz a sua transformação. O seu sonho em ser loira é sonho realizado pelo Estúdio Sabrina Ometo. Estamos de volta e agora com o direto da redação. E trazemos a notícia de que 3 projetos de lei entraram em regime de urgência e foram aprovados pelos vereadores de Americana na sessão de ontem, quinta-feira. Mas quem traz a notícia é o repórter Henrique Fernandes. Os vereadores de Americana aprovaram 3 projetos de lei que entraram de última hora na pauta da sessão da Câmara Municipal. Um deles foi o projeto Ruas Vivas na cidade, aprovado por unanimidade, que dispõe sobre a ampliação da área de atendimento de bares e restaurantes como forma de favorecer o comércio, mediante autorização da Prefeitura para a colocação temporária de mesas e cadeiras em vias públicas. O autor do projeto, o vereador Lucas Leoncini, do PSDB, comentou que o projeto é para regularizar e permitir ou não a utilização de ruas e calçadas pelos comerciantes. Segundo ele, será cobrada uma taxa caso seja autorizado pela Prefeitura o uso. O projeto de autoria do prefeito Chico Sardelli sobre a gratuidade no transporte público para pessoas entre 60 anos e 65 anos também foi aprovado, juntamente com o projeto de concessão de cesta de Natal aos servidores públicos municipais, incluindo os estagiários. Com recursos próprios do Executivo, o valor da cesta vai aumentar de até R$ 120 para até R$ 200 a partir de 2023. Henrique Fernandes para o Todo Dia News. E o Henrique agora ele volta para nos trazer uma notícia sobre os pedágios da Anhanguera e da Bandeirantes, que passam a receber pagamento com cartões por aproximação. Vamos acompanhar então mais este boletim do repórter Henrique Fernandes. A concessionária CCR Autoban, empresa que administra as rodovias Anhanguera e Bandeirantes, disponibiliza a partir desta quinta-feira a opção de uso de cartões de débito e crédito por aproximação para o pagamento dos pedágios. O sistema é válido para os pedágios de Nova Odessa, Sumaré e também de Limeira. Por meio da tecnologia de aproximação, além do cartão físico nas funções de crédito e débito, os motoristas podem utilizar também os seus celulares,
relógios, pulseiras inteligentes ou outros dispositivos que façam uso por meio de pagamento por aproximação, sem a necessidade de digitação de senha. Henrique Fernandes para o Todo Dia News. Obrigado, Henrique. E agora vamos falar sobre emprego? Então, roda a vinheta das oportunidades. Sumaré realizará neste sábado, dia 19, o primeiro feirão do emprego. Quem traz a informação é a repórter Natália Lima. O primeiro feirão de emprego de Sumaré acontece nesse sábado na Faculdade Anhanguera, que fica localizada na Avenida Eugênia Biacalana Duarte, 501, no Jardim Primavera. Ao todo, serão 300 vagas disponíveis para empresas da cidade. Os candidatos devem levar os currículos das 8 da manhã até as 3 horas da tarde. E além dos cadastros para as vagas, o evento municipal irá oferecer palestras curtas a respeito de como se portar em uma entrevista de emprego, entre outros assuntos. Natália Lima para o Todo Dia News. Muito obrigado, Natália. E ontem, quinta-feira, dia 17, em Americana foi inaugurada aí uma nova loja da rede Atacadão, que está localizada no bairro Vila Belvedere. O prefeito Chico Sardelli, do PV, esteve no local para conhecer a nova estrutura, acompanhado do vice-prefeito Odir Demarque e também do secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros. A construção da loja foi anunciada pela rede durante coletiva de imprensa realizada no gabinete do prefeito em junho deste ano. Na ocasião, a previsão de inauguração informada era de acontecer em dezembro, mas a abertura da loja foi antecipada. A unidade tem 9.000 metros quadrados de área construída, com estacionamento para 150 veículos, e o investimento foi de 80 milhões de reais, com a geração de 250 empregos diretos e 250 empregos indiretos. A seleção e contratação dos funcionários contou com o apoio do PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador, órgão da Prefeitura. E as imagens aí, então, foram captadas pelo repórter Henrique Fernandes, aí, que esteve acompanhando, esteve aí de perto na inauguração do Atacadão. E agora vamos para o plantão policial. Ultimamente temos trazido nas notícias policiais sempre algum fato muito absurdo, e isso já está praticamente virando uma tradição. Porque olha só essa notícia: uma mulher foi agredida com socos no rosto no banheiro do velório municipal de Sumaré. Vamos acompanhar os detalhes trazidos aí pela repórter Natália Lima. Uma mulher foi agredida por um homem no banheiro feminino do velório municipal de Sumaré na tarde desta quinta-feira. E além de ser agredida, o homem roubou o maço de cigarros e o dinheiro da vítima. Então, de acordo com o boletim de ocorrência, a mulher estava acompanhada da sobrinha e do namorado da sobrinha no velório municipal e disse que iria ao banheiro. Chegando lá, a mulher foi atacada por um homem que tentou enforcá-la e deu 2 socos em seu rosto. Ao ouvir pessoas entrando no banheiro, a mulher passou a gritar, onde foi socorrida pelos familiares. O namorado da sobrinha trancou o agressor dentro do banheiro e acionou a polícia. Com a chegada da PM, o homem foi detido e encaminhado ao plantão policial. Já a vítima foi levada até o UPA Macarenco com ferimentos no rosto e no nariz. Agora, vindo para a Americana, uma mulher de 57 anos ficou gravemente ferida após ser mordida por um Rottweiler na manhã desta quinta-feira no bairro Chácara Machadinho. Então, segundo informações de uma testemunha que estava no local, o ataque aconteceu próximo à escola SESI por volta das 7h30 da manhã e é um horário que as crianças estão entrando na escola. Então, a Gama informou que a vítima foi encaminhada até o hospital da Unimed com mordidas nos 2 braços. Natália Lima para o Todo Dia News. Obrigado, Natália.
A Natália que já volta agora para trazer uma outra notícia, só que esta positiva. A Polícia Militar de Americana realiza a Operação Bairro Seguro. Vamos entender como que isso funciona? Acompanhe comigo. Equipes da 1ª Companhia do 19º Batalhão da Polícia Militar de Americana estão realizando a Operação Bairro Seguro desde setembro. O objetivo da operação é aproximar a Polícia Militar da população, trazendo maior segurança aos moradores. Então, durante a operação, os policiais têm promovido palestras em escolas da rede pública estadual, abordando temas como respeito, reciprocidade, escolha e suas consequências a alunos do ensino fundamental. Então, somente nos meses de outubro e na primeira quinzena de novembro foram realizadas 129 visitas comunitárias, onde foram entregues 132 cartilhas de orientação para a segurança pessoal dos moradores. Natália Lima para o Todo Dia News. Obrigado, Natália. E vamos agora então para a Dica News. Nesta quinta-feira, a Americana recebeu a caravana de Natal da Coca-Cola, que passou então pelas ruas do município em torno aí das 9 horas da noite, iniciando seu trajeto pela Avenida Antônio Pinto Duarte. O comboio, composto por 5 caminhões cenográficos e sonorizados, com as presenças de Papai Noel, da Mamãe Noel e outros personagens para celebrar a época natalina. Até às 10 horas da noite, a caravana então levou a magia natalina pelas avenidas da Saúde, Avenida Paulista, Avenida dos Bandeirantes, Viaduto Amadeu Elias, a Rua Rio Branco, Avenida Brasil, a Avenida Iacanga e encerrou passando pela Avenida Gioconda Sibim. E nós estivemos lá, né, acompanhando aí, vendo toda esta movimentação da caravana. Nós temos as imagens, produção, para ir passando? Então, olha só, então nós vemos aí, né, alguns também, algumas pessoas aí ligadas à estrutura da Coca-Cola, né, abrindo ali o desfile, puxando aí justamente a caravana, que veio então com todos esses caminhões, né, muito iluminados com LED, com seus funcionários aí bastante festivos, né, acenando para a população. Caminhões muito diferenciados, né, com recurso aí de telão LED, mais a cenografia e, lógico, né, trazendo as figuras mais esperadas aí do Natal, que são justamente o Papai e a Mamãe Noel, né, celebrando esta época que especialmente encanta os pequenos, né? São caminhões aí muito decorados, muito bonitos aí que percorreram a cidade, faz parte do marketing, né, da merchandising aí da Coca-Cola, que anualmente visita inúmeras cidades para desfilar, para fazer aí esta abertura, podemos chamar assim, abertura das celebrações natalinas. Como podemos ver, né, muito ricamente decorados, encantam, né, adultos e crianças aí por onde eles passam. Esta passagem, o início desta passagem da caravana, ela teve um pequeno atraso, mas nada que afastou os espectadores, né, que estiveram em todas as avenidas, por todo o percurso onde passou a caravana de Natal da Coca-Cola, estiveram lá prestigiando, acenando, levando aí os seus pequenos para acompanharem, ficarem encantados, né? Especialmente as crianças adoram espetáculos aí que envolvam muitas luzes, muitas cores e, lógico, né, dentro desse clima aí com músicas natalinas sendo executadas por estas carretas aí por onde passavam. É a abertura, podemos dizer, oficial da estação do Natal, que muitas cidades já têm, inclusive, as suas praças, as suas ruas e avenidas decoradas, já totalmente preparadas para este momento. Então é isto, né? A caravana passou aí pelas ruas, a população esteve ansiosamente ali, vamos dizer assim, plantadas no local, aguardando, não arredaram o pé enquanto não passasse e não teve nenhuma
reclamação quanto ao atraso. Pelo contrário, saíram totalmente ali satisfeitas, né? Elas que acompanham anualmente esta passagem. De um certo modo, faz parte até dos eventos oficiais, né, da cidade, podemos dizer, porque é esperado, né? Inicia-se aí com a carreta de Natal da Coca-Cola e depois nós recebemos também o trem do Natal, né, da logística Rumo, que passa por todas as cidades onde seus trilhos aí cortam, trazendo também vagões decorados, né, para festividade natalina. É um evento bonito, um evento agradável, né, mas bem rapidinho, né? Infelizmente aí não fica por muito tempo na cidade. Eles passam e vão visitando diversas cidades na sequência. Pois bem, agora vamos falar de um entretenimento, de um documentário que já estreia na Netflix, contando a história dos precursores do rap brasileiro, que é justamente o grupo Racionais MCs. O filme sobre os Racionais é uma das estreias da semana na Netflix. Vamos acompanhar esta matéria da TV Brasil. Racionais, das ruas de São Paulo para o mundo. É um filme que está estreando na Netflix, dirigido por uma mulher preta, a Juliana Vicente, e que vai mostrar os bastidores aí desse grupo durante os 30 anos, pungente aí de luta contra o racismo, contra as diferenças, né, de pele e de autoestima. E eles realmente conquistaram o mundo. Até aparece no documentário uma cena de um show no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, quando eles cantam com a maior banda de hip hop do mundo, e aí se colocando realmente no Brasil e no mundo como um dos principais grupos de rap que atua aí contra todo o processo também que eles viveram aí de racismo no Brasil. Sobretudo aí nos anos 90, né, os Racionais MCs fizeram bastante sucesso, trazendo o seu grito de indignação, né, contra a desigualdade e também retratando a realidade vivida pelos moradores aí das favelas, né. É um documentário que promete ser muito interessante e certamente aí vai agradar a muita gente, sobretudo os fãs, né, do grupo, que já tem um certo tempo, né, já tem um certo tempo aí que não grava mais nenhuma música. Parece que eles estão aí tirando um período sabático. Bom, agora chegou o momento de nós irmos para a participação ao vivo do repórter Rafael Alves, que ele vai comentar sobre uma reportagem aí exclusiva que ele nos trouxe ontem à noite sobre uma denúncia envolvendo aí os equipamentos do SAMU 192 da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Danilo. Tudo bem por aí? Tudo jóia. Gostei da camisa, bonita e tom de azul, hein? Você gosta, né? Você também tem um tom bem bonito, parecido, né? Bem semelhante. Azul e preto praticamente aí são as minhas cores favoritas, mas indo aí para essa notícia que não tem nada de bonito, não tem nada de favorito, o que aconteceu, Rafael? Que uma denúncia contra o SAMU é algo que deve ser muito grave, né? Danilo, então, o que aconteceu? Para o pessoal entender como foi essa denúncia. Um funcionário, né, um servidor também do 192, das ambulâncias, o senhor Everaldo Júnior, denunciou uma responsável técnica do transporte das ambulâncias, dizendo o seguinte, né, que ela teria desaconselhado num grupo de conversas, né, por aplicativo, o uso dos desfibriladores em atendimentos de pessoas acima de 80 anos. A gente pode ver essa conversa aí no WhatsApp, referente ao que ela disse no grupo, né? Que, segundo as conversas ali, como a gente pode ver, ela disse que o DEA é para ser usado como critério. Paciente parado, ou seja, né, com parada cardíaca, acima dos 80 anos, não é critério para utilização. Se nós utilizarmos em pacientes que não têm prognóstico, a hora que precisar num paciente mais jovem, não vamos ter. O Everaldo, obviamente, recebeu essa mensagem, né, e indignado, levou então essa denúncia para a Câmara dos Vereadores, onde ela foi acatada essa denúncia, e o
vereador Eliel Miranda vai tomar a frente, né, para resolver, buscar, né, encontrar o que aconteceu, quais são os motivos desse tipo de solicitação, né, de indicação da responsável técnica. Porém, Danilo, a gente também falou com o Everaldo, até para entender melhor o caso, né, entender melhor por que ele denunciou, o que vem acontecendo no SAMU, porque esse atendimento a gente sabe que o 192 é um atendimento de urgência e é usado por toda a população. Um acidente na rua, um acidente doméstico, enfim, ligou para o 192, ele é atendido no país inteiro, é o mesmo número, ou seja, por ser um atendimento tão amplo, acredito que o Everaldo tenha feito a denúncia, como ele vai falar para a gente na nossa entrevista, que ele fez a denúncia porque ele achou grave que haja um certo tipo de seleção entre qual paciente pode ou não ser atendido. A gente tem a fala do Everaldo, vamos ouvir, depois a gente comenta um pouquinho mais. A gravidade, eu sou servidor público de Santa Bárbara do Oeste há 21 anos e sou funcionário do setor, né? Então eu sou condutor de ambulância lá no 192. E eu tenho ciência dessa orientação nos meus plantões. Então, aí eu tô com esse fato aí segurando desde março, até para preservar o pessoal e para que a gente possa apurar e que não tenha consequência para o pessoal que está relatando isso aí, né? O setor de 192 foi criado através de um ataque, um termo de ajustamento de conduta de um inquérito civil que foi denúncia minha também. Então eu já venho trabalhando nesse sentido de denunciar, de dar publicidade a esses fatos de dentro da prefeitura há muito tempo. Sim, inclusive eu fiz até algumas denúncias para a comissão, né? Comissão de corregedoria. No sentido de que a gente tem optado por não atender trauma, que é um absurdo, né? Que o serviço 192 é prestado nacionalmente. É um telefone nacional. Se você ligar em Americana, Piracicaba, Campinas, Santa Bárbara, vai ser o mesmo telefone para a população. A população liga 192, 190 e o serviço prestado lá não está sendo o mesmo padronizado que pede o governo brasileiro de outras cidades. Então, se você tem o telefone, o 192, você tem que prestar o atendimento referente ao telefone, que é o que manda o Ministério da Saúde. Então, a gente tem o denúncia lá de recusa do atendimento de trauma, da não utilização adequada de equipamentos. Então isso aí está tudo relatado já em diversas denúncias que a gente vem fazendo, que o serviço não está no padrão nacional, entendeu? Efetivamente, eu não posso comentar sobre isso comigo, mas que eu já venho fazendo isso, então eu já estou acostumado com os tipos de retaliação que vai ter quanto a isso. Eu já fui demitido, já voltei, eu estive afastado desse setor desde 2017, ganhei na justiça para voltar agora em janeiro. Então essa é a minha função, meu dever social. Desde a primeira denúncia que foi feita na Câmara Municipal em 2016, que nós motoristas atendíamos todo esse tipo de chamado sem nenhum profissional de saúde, nem na coleta do atendimento e nem na execução do serviço, era só motorista, não tinha nenhum profissional de saúde, que é o que resultou que motivou a minha denúncia no Ministério Público, que criou esse ataque, esse termo de ajustamento de conduta para esse setor. Então a justiça me mandou voltar para esse setor. Então a cada denúncia a gente vem evoluindo, que aí essa é a postura, a gente vai melhorando. Então a gente não tinha profissional de saúde, agora já tem. Hoje a gente está fazendo um serviço que não é padronizado. O objetivo é que o serviço seja padronizado e que a população possa receber o atendimento que é o que manda a lei, né? Bom, Danilo, como a gente pode ver, a denúncia é grave, até porque o atendimento para a população deve ser, não tem que ser exclusivo, né? Deve ser atendido a todos, como o próprio Everaldo disse, né? Qualquer local do país que ligar, o atendimento vai ser o mesmo. E a denúncia não vem acontecendo, ou melhor, os casos não vêm acontecendo desse ano. A primeira denúncia, por exemplo, feita em 2016, como ele mesmo disse. Sabendo das gravidades, né, quanto mais aumentavam esses casos, ele levou então a denúncia até a Câmara dos Vereadores, onde o vereador Eliel Miranda, que já é integrante de outras frentes, né, verificando outros problemas relacionados à saúde, ele acatou, né, pegou essa denúncia para ele e disse, em entrevista para a gente, né, ele estava em trabalho em São Paulo, falou com a gente via internet, ele disse para a gente que recebeu com um certo impacto, né, com um certo... sem acreditar que essa denúncia tenha acontecido. No caso, a gente falou com ele, vamos ouvir então Eliel Miranda. O impacto de receber uma denúncia como esta é o de indignação.
perplexidade. Além de vereador, sou guarda municipal, trabalho na área de segurança e sei a necessidade do uso do desfibrilador. Por isso, uma justa apuração e de forma célere, rápida. Estamos cobrando a prefeitura a resposta. A gente ainda falou com o Eliel a respeito dos procedimentos que são tomados, né, referente a uma denúncia dessa, e o que pode ser feito para tranquilizar tanto a população quanto qualquer tipo de pessoa que necessitar do atendimento nesse serviço do 92. Vamos ouvir o Eliel. Os protocolos são diversos. Tem os relacionados à enfermagem, à área médica, fora os direitos que temos. Então nós precisamos hoje cobrar a prefeitura dos treinamentos, de como é utilizado o desfibrilador, principalmente em relação ao 192, que é o serviço de urgência e emergência. Ontem a nossa equipe conseguiu também uma nota que foi enviada aos responsáveis, né, pela saúde. Vou pedir para os meninos colocarem no ar essa nota, porque na nota a prefeitura dizia que a decisão de não reanimar será do profissional médico assistente. Ou seja, né, o médico estiver realizando a operação, ele diz se é ou não necessário utilizar o serviço, né, o equipamento do desfibrilador. No caso, o Everaldo disse que em atendimentos, quando a ambulância precisa sair, não há esse médico responsável nos atendimentos. Vamos ouvir também o Eliel dizendo a respeito disso. Então, a nota ela está falando sobre os pronto-socorros. Na nossa questão de ambulância, pré-hospitalar, 192, que é o SAMU, Santa Bárbara do Oeste, ainda não foi emitida nenhuma nota. Então a gente segue a determinação de março, que foi objeto da denúncia, que é a proibição da utilização do desfibrilador para pacientes acima de 80 anos. Nesse sentido, o 192... Bom, Danilo, e através de outra nota, essa já enviada mesmo ao público, a Prefeitura de Santa Bárbara disse que as conversas foram tiradas do contexto. E aí a população agora fica em cima para saber qual esse contexto, né, onde essas vidas podem ser, então, escolhidas, né, pelo assistente. No caso, só para colocar, então, o nome das pessoas envolvidas, o Everaldo Veloso Júnior foi quem denunciou esse caso, né, no caso, essa denúncia, foi ele que realizou essa denúncia, contra a enfermeira Elaine Trevisan, que é a responsável por esse departamento. A gente falou depois novamente com o vereador Eliel a respeito dessa nota e como vão ser, né, os procedimentos daqui para frente, porque a princípio a gente gostaria de saber se serão punidas as pessoas, mas o Eliel foi além, né, ele complementou que é necessário fazer sim essa verificação, não só apenas para punição, mas também para melhorar o atendimento. Vamos ouvir o Eliel. Tá me ouvindo, Rafael? Tô te ouvindo, estou te ouvindo. Uma denúncia extremamente grave, né, que requer aí rigor nesta apuração. O vereador Eliel é um vereador muito competente, muito atuante também na cidade de Santa Bárbara do Oeste, e certamente ele não vai deixar esse caso esfriar, né? Ele vai provavelmente envolver aí o Ministério Público Estadual também para abrir uma investigação, porque comprovadas esta denúncia, vai se instaurar provavelmente aí um procedimento criminal, né, investigativo criminal aí com as pessoas para descobrir quem são os agentes, né, porque isso é um crime, isso pode levar uma pessoa à morte, né, é uma omissão de socorro que poderia ser configurada, né, ao você não colocar todo o aparato que você tem à disposição para reanimar e manter essa pessoa viva, independente de qualquer coisa, né? Uma vida não pode ser simplesmente decidida se ela continua ou se vai ser abreviada pela idade da pessoa. Todo mundo tem o direito à vida, é algo que é garantido pela nossa Constituição, né? Um direito inalienável. O Everaldo, Danilo, ainda disse para nós que as placas que são usadas nesses procedimentos com desfibrilador, elas geralmente não. Elas devem ser descartadas após o uso. Segundo a denúncia dele também, essas placas são... Absurdo. Tem muita coisa aí que deve ser apurada. Muito obrigado, Rafael, por nos trazer essa importante denúncia aqui,
para toda a sociedade, para saber aí o que está acontecendo, né? Que lamentavelmente algumas pessoas elas acabam querendo exercer aí um poder divino, né? De decidir entre a vida ou a morte de alguém. Muito obrigado por esta reportagem exclusiva aí que você desenvolveu, que você trouxe à luz de toda a sociedade. E agora nós vamos chamar de volta aqui a repórter Natália Lima, que ela está no local de um acidente aqui em Americana, que aconteceu com um caminhão de transporte de lixo. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Danilo. Então, como a gente tinha entrado mais cedo com você, a gente trouxe atualizações porque chegou mais pessoas aqui, mais responsáveis, para explicar um pouquinho melhor como esse acidente aconteceu. Então, a gente conversou com o Rogério, que é o chefe de segurança da empresa responsável pela coleta de lixo de Americana. Então, ele falou uma história que a gente conseguiu chegar mais perto do caminhão. Ele disse que o caminhão é um caminhão novo, está em ótimas condições, o bombeiro já conferiu os pneus, a documentação. Então, com o caminhão, a documentação em si, está tudo certinho. Agora, eles vão precisar esperar, né, para ver como que aconteceu, né? O que ocasionou esse acidente, porque, né, o acidente aconteceu descendo a Avenida São Jerônimo. Então eles acreditam que provavelmente o caminhão estava cheio, foi fazer a curva e talvez tenha tombado. Mas que mais para o final da tarde eles vão estar emitindo uma nota oficial para explicar o que realmente aconteceu, quais foram os motivos desse acidente. Anteriormente a gente tinha dito que apenas o motorista estava no caminhão, mas na verdade era o motorista e mais 4 pessoas. Então, 2 coletores de lixo, eles acabaram se ferindo levemente, foram encaminhados para o Hospital São Lucas, onde o motorista também está, né, só para ver se está tudo bem, e um outro tá tudo bem, conseguiu sair mesmo e não precisou ser encaminhado para o hospital. Então, por enquanto é isso, o pessoal também da CPFL já está arrumando, né, desligando a fiação, porque ali o poste que foi atingido era de alta tensão e, quer ver, acho que a gente vai conseguir, vamos para cá, eu falei, pode ver também outro poste, então o poste de alta tensão puxou isso e aqui na frente o caminhão também acabou atingindo um carro estacionado, vocês podem ver, acabou sendo atingido também do poste de alta tensão. Acabou que esse carro foi atingido, acabou trazendo infelizmente esse prejuízo para motorista. Mas por enquanto são essas informações que a gente tem. A gente vai orientar para o pessoal continuar ligado aí na TV Todo Dia, no nosso site, nas nossas redes sociais, que a gente vai trazendo mais atualização sobre isso aqui, tá bom? É com você, Danilo. Muito obrigado, Natália. Então, como deu para perceber, né, o caminhão ele descia provavelmente em alta velocidade, não conseguiu fazer a curva, né, acabou tombando, pode ser que tenha falhado um freio, enfim, algum problema mecânico possa ter acontecido, ou até mesmo em virtude do peso, né? Poderia estar aí com um peso excessivo, mas tudo isso vai ser levantado, vai ser apurado aí pelo Corpo de Bombeiros, que fará trabalho aí de perícia técnica, né? Agora para descobrir o que houve, e como também foi possível de visualizar nessas imagens, ele acabou atingindo um poste de energia da Companhia Paulista de Força e Luz, um poste aí com transformador, né? O transformador veio ao chão, então certamente muitas residências estão com a energia cortada, até mesmo para evitar acidentes, né, para aqueles que estão nas imediações do acidente ocorrido. E como disse a Natália, você pode acompanhar, né, através aí das mídias sociais do Jornal Todo Dia, através do Facebook, do Instagram do Jornal Todo Dia, acompanhar aí as informações, os desdobramentos desta notícia ao longo desta tarde, ela que entrará então em live, né, mantendo o público totalmente informado sobre o acidente acontecido
nas imediações da Avenida São Jerônimo. E agora nós vamos mudar de assunto porque nós vamos para o esporte. Solta a vinheta. E faltam apenas 2 dias para a Copa do Mundo e a seleção brasileira segue concentrada em Turim, na Itália, antes do embarque para o Catar neste sábado, dia 19. No dia 16, quinta-feira, o treino contou pela primeira vez com a presença de Marquinhos, que se recuperava de um desconforto muscular. E grandes seleções também já estão chegando ao Catar. A delegação francesa desembarcou em Doha com o objetivo de se tornar a primeira seleção a vencer 2 Copas. Vamos acompanhar esta matéria da TV Brasil. Com a participação do jogador do PSG, o técnico Tite teve o grupo completo no campo pela primeira vez nesta semana. Após uma movimentação leve no campo, o treinador chamou os jogadores para apresentar vídeos e orientações antes do início de um trabalho com bola em um circuito no CT da Juventus. Na sequência, Tite dividiu os jogadores em 2 grupos que se revezavam no treino tático a cada cerca de 10 minutos para que todos tivessem a mesma movimentação no campo. Após a atividade, os atletas da seleção fizeram uma sessão de fotos com as camisas que vão usar na Copa. A delegação francesa desembarcou em Doha com o objetivo de se tornar a primeira seleção a vencer 2 Copas consecutivas, desde os títulos do Brasil em 1958 e 1962. A equipe do técnico Didier Deschamps, que convocou craques como Mbappé e Benzema, está no grupo D, ao lado da Austrália, da Dinamarca e da Tunísia. Quem também já está no Catar é a seleção argentina. A equipe liderada pelo craque Messi, que ficou perto do título na Copa do Mundo de 2014 no Brasil, segue em busca do tricampeonato. Os hermanos vêm de uma goleada sobre os Emirados Árabes em um amistoso disputado ontem, em Abu Dhabi, quando venceram por 5-0. É isso. No próximo domingo, dia 20, inicia-se a Copa do Mundo de 2022 no Catar. E lembrando, a seleção brasileira, ela entra em campo, ela estreia sua participação no dia 24. O Catar está aproximadamente com 5 horas de diferença de fuso horário do horário brasileiro, então nós teremos ali uma faixa horária de exibição que é muito parecido com os jogos que acontecem na Europa, né? No Brasil vai ser por volta ali do fim da tarde, meio da tarde para frente, né? Fim da tarde, início da noite, então vai dar para acompanharmos tranquilamente os jogos aí da seleção brasileira. E agora nós vamos deixar então o esporte para ir para a previsão do tempo. A RMC amanheceu na RMC, lembrando, a região metropolitana de Campinas, amanheceu sob céu claro e temperatura em torno de 16 graus centígrados. O dia segue com tempo estável, com períodos de céu parcialmente nublado entre o final da manhã e o meio da tarde, e ventos moderados durante o dia e fortes à noite. A temperatura máxima prevista está em 30 graus. A previsão para o sábado é de nebulosidade variável com maior presença de nuvens à tarde. Não se descarta a ocorrência de pancadas de chuva rápida e isoladas na região, especialmente nas localidades mais a norte, como Arthur Nogueira, Olambra e Santo Antônio de Posse. As temperaturas ficam entre 16 e 31 graus, com ventos fracos a moderados durante o dia e moderados a forte à noite. E para o domingo, as chances de chuva são um pouco maiores, com expectativa de pancadas isoladas na região à tarde e à noite. Ao longo do dia, a nebulosidade varia, com menor presença de nuvens pela manhã e maior desenvolvimento de nuvens à tarde. As temperaturas ficam entre 17 e 32 graus centígrados. Vamos acompanhar as temperaturas para Americana. Mínima de 16, máxima de 30, sem possibilidade de chuva. Santa Bárbara, mesma coisa de Americana, mínima de 16, máxima de 30, sem chuva. Campinas, mínima de 16, máxima de 29, não tem
chance de acontecer chuva, assim como também em Indaiatuba, que tem a mínima de 17 e a máxima de 30 graus. Então é isso, e já vou dar um spoiler para você daí de casa. Nós provavelmente começaremos a semana com chuva, e a partir de terça-feira as probabilidades de chuva aumentam muito e esse período de instabilidade se manterá até o final do mês. Isso é o que indica aí os primeiros ensaios matemáticos, né, da previsão climática. Então, já vá se preparando, porque muito provavelmente semana que vem você terá de usar o seu guarda-chuva. E com isso chegamos ao final aqui do nosso telejornal. Eu agradeço muito a sua presença, por você ter escolhido a Rede Todo Dia para ser o seu canal de informação, e convido a continuar agora com o entretenimento familiar e depois voltar aqui às 5h30 da tarde para assistir o Sala Política com Luiz Gustavo Klein, e às 6 horas Sabrina Furlan trazendo o Todo Dia News, segunda edição. Eu fico por aqui e volto a estar com a sua presença. Aliás, eu não volto não. A partir da segunda-feira, já estou tão no automático, a partir da segunda-feira, nós temos aí a estreia de um novo programa, neste horário, da 1 às 2 horas da tarde, trazido aí pelo apresentador e vereador barbarense Felipe Corá, que é A Hora do Povo. Esse jornal, então, ele entrará no horário em que nós finalizamos hoje, da 1 às 2 horas da tarde. Mas não fique triste, porque em breve eu voltarei, mas num outro horário, um matutino, trazendo aí as notícias já no início do dia, para você se programar e estar aí bem atualizado, já começando o dia a todo vapor, bem informado pela Rede Todo Dia. Então, eu me despeço de vocês nesta faixa horária e em breve retornarei aqui a partir do período matutino por volta aí das 6h30 da manhã. Tchau, tchau, fiquem todos muito bem e lembrando, Rede Todo Dia, ontem a sua primeira página, hoje a sua primeira tela. Tchau, tchau.